A graça do Senhor esteja com todos. Vamos cantar a canção intitulada Pastor e Bispo. Eu recebi amor, darei o meu amor. Eu recebi perdão, darei perdão, sim. Tua graça me alcançou, você me transportou das trevas para a luz. Sou livre em ti, Jesus. Misericórdia e perdão provém de ti, ó meu pastor e bispo. Recebi perdão, recebi amor, perdão e amor darei. Você me transportou das trevas para a luz. Sou livre em ti, Jesus. Recebi perdão, recebi amor, perdão e amor eu darei. Você me transportou das trevas para a luz. Sou livre em ti, Jesus. Amém. Então, para você que está nos acompanhando aí, nós estamos na série de mensagens intitulada Aos Peregrinos, uma Carta do Céu. Essa é a parte 3 e na segunda parte, você que acompanha aí, nós lemos 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 25. Então nós lemos os 25 versículos. Mas hoje nós vamos ler ainda a primeira carta de Pedro, no mesmo capítulo 2, só que nós vamos ler dos versos 4 ao verso 10. E vamos fazer a exposição em cima desses versículos, de 4 a 10. E no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir, ainda será em 1 Pedro capítulo 2, e aí nós terminamos fazendo a exposição dos versos 11 ao 25. Então, peço que você abra comigo aí, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 4 até o 10. Eu vou ler e você acompanha aí. Achegando-vos a ele, a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Aleluia!
Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa a queda. Porquanto, aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Vamos orar. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra nos alcance mais uma vez nessa noite, que Teu Espírito tenha liberdade para falar aos nossos corações. Nos conceda a graça de entendimento da Tua palavra, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, para vocês que não me conhecem ainda, é necessário nós colocarmos isso. Fui até lembrado por algumas pessoas de nós colocarmos nos nossos vídeos de onde nós somos, a qual igreja nós pertencemos, a qual comunidade, enfim. E isso é bom, né? Nós fazemos parte da Igreja de Cristo na Terra. E eu me comunico a você agora aqui como igreja, comunicando a uma outra igreja que eu sirvo aos meus irmãos ali na Igreja Batista, aqui no bairro Santa Terezinha, em Engenheiro Pedreira. Meu nome é Naor Souza. Sirvo ao Senhor e aos meus irmãos ali na Igreja Batista em Santa Terezinha, é o pastor João Batista e todos os irmãos ali. Então, meus irmãos, de posse dessa explicação, entramos aqui na Palavra de Deus, na exposição aqui de 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 ao 10, é extremamente necessário aqui que nós vivamos essa verdade de peregrinação que nos é ordenado por nosso Senhor. Ele nos ordena a nos chegarmos a Ele, que é a pedra viva. Porém, há duas palavras aqui que a princípio me intrigam um pouco, que são as palavras, me deixam uma certa curiosidade, que são as palavras rejeitado e aceito. Guarde bem essas duas palavras, rejeitado e aceito. Na vida cristã, a rejeição, ela vem antes da aceitação. Você vai entender isso. Os profetas viveram isso. Os discípulos viveram isso. Muitos de nossos irmãos viveram isso. Nosso Senhor viveu isso. A rejeição. Rejeitado pelos homens, mas aceito pelo Pai. Porém, aqui a palavra rejeição, ela não é bem vista aos nossos olhos, né? Rejeição, a palavra rejeição não é bem vista aos nossos olhos, porque simplesmente nós não queremos ser rejeitados, nós queremos ser aceitos, né? Nós tendemos a fazer as coisas na intenção de receber elogios, na intenção de receber presentes, na intenção de receber reconhecimento e não na intenção de receber rejeição. Nós não costumamos tolerar ofensas, por exemplo, de pessoas próximas em que nós vemos como nossos senhores, nossos, vamos dizer, salvadores, nossa família perfeita, que no nosso entendimento
essas pessoas, esse grupo de pessoas, nunca irão nos rejeitar. Isso no nosso entendimento, né? Nós não queremos ser ofendidos. A ofensa em nós é tão... A palavra rejeição em nós é tão massiva que gera a situação da ofensa. E isso está tão intrínseco em nós, em nossa natureza pecaminosa, de não querer ser ofendido por causa do Evangelho de Cristo, né? Nós não queremos ser ofendidos por ninguém, por exemplo, em nossos pecados, né? Eu não quero ser ofendido, por exemplo, numa palavra que alguém enviado pelo Senhor fala comigo. Se alguém chega e fala, oh, isso não é bom o que você faz, isso não é correto, isso não é correto diante da lei de Deus, diante das leis morais de Deus, diante da santidade de Deus. Isso está errado e você precisa corrigir isso, você precisa retornar ao caminho da santidade, da santificação, ao caminho da devoção, ao caminho da piedade, de uma vida piedosa. Então, eu, no meu entender, eu não recebo isso. Por quê? Porque o meu ego, o meu homem interior, que, como diz Spurgeon, achou que já tinha morrido nas águas do batismo, mas ele, infelizmente, ele sabe nadar. O meu homem interior não recebe isso com alegria, não recebe uma ofensa com alegria, né? E ainda mais uma ofensa relacionada a mim mesmo e meus pecados, né? A minha primeira palavra é falar, não, eu estou correto naquilo que eu faço, né? Eu não estou errado em nada, né? Eu sou uma pessoa que sou boazinha com os outros, eu dou esmolas, eu pago minhas contas em dia, eu cumprimento, dou bom dia, dou boa tarde, eu dou boa noite, eu cumpro com minhas obrigações perante a sociedade, então eu sou um homem bonzinho. E, pelo meu homem interior entender isso, a minha natureza pecaminosa entender isso, as minhas paixões da carne entenderem isso, logo, eu não quero ser ofendido por ninguém em meus pecados. A verdade, eu e você, nós não queremos ser ofendidos em nossos pecados. Não queremos ouvir alguém chegando e falar, olha, você está pecando. Nós não queremos a correção ou a vara do Senhor, como é descrito em Salmos 23, que a tua vara e teu cajado me consola. Há uma exposição melhor em cima daquilo ali, mas agora nós vamos ficar na primeira carta de Pedro. Então nós não queremos a correção à vara, que a vara é a correção, né? Nós queremos somente o cajado de nosso Senhor. Então, quando o Senhor vem com o cajado, nós queremos que Ele nos puxe, mas quando Ele vem com a vara, não é de nossa natureza receber a correção do Senhor. Nós não gostamos de ser corrigidos em nossos pecados. Nós precisamos conversar sobre isso. Eu e você precisamos orar ao Senhor em cima disso, para que o Senhor tenha lugar sempre quando Ele chega, sempre quando o Espírito dEle conversar conosco, que o Espírito dEle encontre lugar em nossos corações, e nossos corações não se endureçam, sempre quando o Espírito Santo de Deus falar conosco, em nossos pecados, em nossas transgressões, em nossas impiedades, em nossa hipocrisia, em nossa natureza pecaminosa. O Espírito de Deus, que é Deus habitando em nós, todos os dias quer nos levar a esse lugar de arrependimento, e isso todos os dias. O nosso dever como santos de Deus, como pecadores regenerados pela graça de Deus mediante a obra de Cristo na cruz, é corresponder em obediência à voz do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso dever. É a ordenança do Senhor que nós ouçamos a voz do Senhor e sigamos a voz do Senhor.
do nosso pastor, do nosso bom pastor. Então, não queremos ser ofendidos por ninguém em nossos pecados e, em consequência disso, nós dizemos a todo o céu, nós declaramos para o céu que não carregaremos fardos de ofensa ou fardos de rejeição ou qualquer outra coisa pelo Senhor. Por quê? Porque nós não aceitamos sermos ofendidos em nossos pecados. Nós preferimos ofender a santidade do Senhor, ofender a lei do Senhor, ofender ao nome do Senhor, ofender a obra de Cristo e não deixar que Ele nos ofenda em nossos pecados. Há uma frase, se não me engano, depois você pode até colocar nos comentários aí embaixo, se você lembrar de quem é a frase, se não me engano é de John Owen ou John Wesley, um desses dois, ou algum outro que eu não me lembro, que diz assim, muitos dizem assim, não pregue o evangelho, não fale do pecado, não fale das transgressões, não fale da depravação da pessoa, do homem, porque isso ofende a pessoa. E esse pregador respondeu e disse assim, não, pelo contrário, vou pregar sim, em cima do pecado, em cima da transgressão, em cima da impiedade, em cima da natureza pecaminosa. Vou pregar lutando contra isso. As pessoas passam todos os anos, todos os dias ofendendo a Deus. Então deixe que elas se ofendam, pelo menos por um pouco, por Deus. Essa é a verdade. Nós, por escolhermos não sermos ofendidos por nada e nem ninguém em nossos pecados, nós dizemos para todo o céu, céu, nós não carregaremos fardos de ofensa, nós não carregaremos fardos de rejeição, nós não carregaremos qualquer outra coisa, outro fardo pelo Senhor. Ou seja, nós negamos ao nosso Senhor porque não queremos ser ofendidos. Isso é muito sério. Alguns pregadores costumam dizer que quando uma pessoa ela não segue a Jesus como deveria seguir, é porque essa pessoa não entendeu o Evangelho. Alguns pregadores dizem isso, eu vou repetir. Alguns pregadores costumam dizer que quando uma pessoa ela não segue a Jesus, está na comunidade, está no ajuntamento, está na reunião dos santos, e ela não segue Jesus como deveria, é porque essa pessoa não entendeu o Evangelho. Isso é o que alguns pregadores dizem. Porém, eu digo a você que não é nada disso. Não é por isso. A pessoa entendeu. Ela entendeu o Evangelho. E, por entender o Evangelho, ela simplesmente não quer viver essa vida. Porque quando você é colocado de frente para o Evangelho de Deus, pelo próprio Deus, por meio de seu Espírito, e Ele mostra a você as grandezas do Evangelho, a obra de Cristo, as verdades do Evangelho, a palavra de Deus, Cristo, quando Ele mostra você a Cristo, e quando Ele mostra a cruz de Cristo, que muitos, a grande maioria, não está mais querendo pregar isso em suas igrejas, não é mais pregado sobre o inferno, não é mais pregado sobre a obra de Cristo, não é mais pregado sobre a justificação, a remissão dos pecados, a regeneração, não é mais pregado sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é muito pregado em nossas igrejas. E isso nós falamos com uma grande tristeza em nossos corações. E isso deve nos entristecer. Se você está num lugar onde
o Evangelho de Deus não é pregado, se entristeça, peça ao Senhor por seu Espírito que coloque lágrimas em seus olhos de tristeza, para que você chore pelos seus irmãos, pela sua comunidade. Que suas lágrimas sejam levadas ao entendimento de que o Evangelho de Deus precisa ser proclamado em todos os lugares. Então, se você está no lugar onde você entende que o Evangelho de Deus não é pregado, peça ao Senhor, pelo seu Espírito, que revele Jesus Cristo a você. E para que o Evangelho de Deus seja pregado a você. Peça ao Senhor Jesus Cristo que pregue o Evangelho para você. O Senhor Jesus Cristo, ele prega o Evangelho todos os dias, ainda hoje, neste momento. O Senhor Jesus Cristo prega o Evangelho, proclama o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Evangelho de Deus. Então, Jesus Cristo deve ser pregado em todas as comunidades que dizem que são santas, compradas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Todos os salvos redimidos precisam comunicar entre si o Evangelho de Deus e somente o Evangelho de Deus, nada mais do que o Evangelho de Deus. Cristo, Cristo e Cristo. Cristo é a vida do cristão. Cristo é a essência do cristão. Cristo é o estudo do cristão. Cristo. Cristo. Somente Cristo. Cristo é suficiente. Então, essa pessoa, na verdade, ela entendeu o Evangelho de Deus. E por entender, simplesmente não quer viver essa vida. Porque o Evangelho de Deus envolve as coisas que não são recebidas aqui, neste mundo decaído. As suas vitórias, as suas recompensas não são recebidas aqui. Como muitos falam, de que você vai receber várias coisas aqui, vários processos de justiça, enfim, várias bênçãos materiais e dinheiro, ou seja, e várias outras coisas que você e eu já sabemos quais são, não é necessário expor aqui, mas o Evangelho de Deus, ele não ecoa aqui. Na verdade, ele faz parte daqui, porque a Igreja de Cristo está neste mundo. Ele ecoa para a eternidade. E para a eternidade, na glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele ecoa pelas ruas da cidade, mediante a como a igreja caminha pela cidade onde ela está, pelo bairro onde ela está, pelo estado onde ela está. Onde a igreja caminha, o Evangelho caminha. Então o Evangelho é levado. Porém, as vitórias e as bênçãos do Evangelho, mediante aos méritos do Senhor Jesus Cristo, não são concebidas aqui, mas sim ecoam para a eternidade. Porém, nós, os salvos e remidos pelo sangue de Cristo, nós já vivemos isso na prática. Então, por isso que é maravilhoso quando todos os dias você se senta, por exemplo, numa mesa com uma xícara de café, a Bíblia é a palavra de Deus, você peça ao Senhor que se revele a você por meio de seu Espírito e Ele faz isso.
Isso é maravilhoso. O homem carnal não compreende essas coisas. Não compreende, porque são coisas espirituais. Então o Senhor, pelo seu Espírito, se revela todos os dias para a sua criação. Todos os dias o Evangelho de Cristo é proclamado. É maravilhoso você sentar numa mesa, colocar um cafezinho, abrir a palavra de Deus e fazer a devocional, viver uma vida de santidade, uma vida de piedade, com o entendimento de que essas ações não vêm de você mesmo, mas é Ele quem coloca em você para que você viva isso. Isso é uma bênção. O Senhor compartilhar dele, da palavra dele, do evangelho dele para nós, é uma bênção. Isso é que é bênção. É disso que nós precisamos. É isso que é a nossa vida. O Senhor é a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. E nós já deveríamos estar sabendo disso há muito tempo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós já deveríamos ser mestres nisso. Mestres na proclamação, na comunicação do Evangelho de Deus. Mas não somos. Não somos. E o Senhor nos diz que nós voltamos a necessitar de leite quando já deveríamos estar comendo alimentos sólidos. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa que acabamos de receber do Senhor. Ele nos chama de crianças que precisam de leite. E se você ficou ofendido com isso, eu peço a você que, a partir de hoje, ore ao Senhor para que Ele tire de você essas máculas, essas manchas traiçoeiras de uma ofensa vinda do Senhor. Porque todas as palavras do Senhor são ofensa para nós em nossos orgulhos, em nossa iniquidade, em nossa transgressão, em nosso pecado, em nossa natureza pecaminosa, em nossa depravação. As palavras do Senhor ofendem diretamente o pecado em nós. E se você é ofendido pelo Senhor, agradeça ao Senhor por isso. É maravilhoso ser ofendido pelo Senhor em nossos pecados. É o grande sinal de que o Senhor nos ama. Porque Ele ama a todos quantos Ele corrige. E a todos quantos Ele corrige, Ele ama e os chama de filhos. E se você não quer ser ofendido, não é o seu desejo de ser ofendido pela palavra de Deus, você se sente mal quando é ofendido pela palavra de Deus, você não é filho, você é bastardo. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz isso. Você viu quando há um entendimento do Evangelho, que o Espírito de Deus, que é Deus habitando em nós, nos transmite? Nos passa esse entendimento e nós entendemos, e aí, nesse entendimento, nosso dever é nos curvar a isso, nos curvar a esse entendimento em obediência, ao entendimento do que o Espírito fala conosco, como diz em Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, você tem ouvidos, eu tenho ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o Espírito diz aos governantes, não é o que o Espírito diz aos ímpios, não é o que o Espírito diz aos seus amigos ou às pessoas em volta de você, não. O que o Espírito diz às igrejas, o Espírito comunica às igrejas. O Espírito comunica às igrejas. Então, essa pessoa que não segue a Jesus como deveria, não é porque essa pessoa não entendeu o Evangelho e por isso ela não segue Jesus como deveria. Não, ela entendeu o Evangelho.
e por entender, simplesmente não quer viver essa vida. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que tal pessoa não entendeu, por exemplo, Isaías 53. Leia o capítulo todo de Isaías 53. Leia todo o capítulo de Isaías 53. E, por não querer a vida de Cristo, aí que já entra no que nós vamos caminhando aqui para o final. Por essa pessoa não entender o Evangelho, entender que o Evangelho é Cristo, entender que precisa viver a vida de Cristo. Porém, nesse entendimento, ela não quer, não é o desejo dessa pessoa de querer a vida de Cristo. O que acontece? Ela tropeça na rocha que é Cristo e cai. E a sua queda é terrível. A pessoa que tropeça na rocha que é Cristo, ela cai. E a sua queda não é qualquer queda, é uma queda terrível. E o Senhor, então, aqui nos ordena, Ele nos ordena a levar fardos de ofensa. Sim, que pegamos essas ofensas, colocamos em fardos e colocamos nas costas e seguimos ao Mestre com essas fardas de ofensas. Nós precisamos aprender a sermos ofendidos pelo Evangelho de Deus por causa do nome de Cristo. Nós, como santos de Deus, já deveríamos ter aprendido isso há muito tempo, já deveríamos ser mestres nisso há muito tempo, de carregarmos fardos pelo Evangelho de Deus, pelo nome de Cristo. Nós precisamos disso. O Senhor nos ordena a levar fardos de ofensa, a levar fardos de rejeição, porque é isso que um peregrino também encontra no caminho de peregrinação neste mundo. Essas são algumas das situações que iremos passar pelo nome de Cristo neste mundo. Então, se você entende que é um peregrino neste mundo, um peregrino que, ao peregrinar, busca uma pátria que não é aqui, e nesse sentido de pátria, eu aconselho você também a ler o capítulo 11 de Hebreus todo, leia o capítulo 11 de Hebreus todo, juntamente com Isaías 53 todo. Um peregrino que entende que anda neste mundo, que peregrina por este mundo porque não tem morada neste mundo, porque busca uma pátria que não é daqui. Se você entende que você é um peregrino neste mundo, você precisa aprender a carregar fardos de ofensa, fardos de rejeição, pelo nome do seu Senhor. Você precisa abrir o coração para receber as ofensas do Espírito de Deus. Sim, porque o que Ele quer é ofender você em seus pecados, ofender você em suas iniquidades, em suas transgressões, em sua corrupção, em sua depravação, em sua hipocrisia. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você e comigo, que somos santos, comprados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então o Senhor nos ordena levar esses fardos, fardos de ofensa e fardos de rejeição. É isso que o peregrino encontra no caminho de peregrinação neste mundo, enquanto busca a pátria que não é daqui. Aleluia. Então, que façamos isso para a glória do nome dele. Amém? Eu quero orar com você agora. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque
Mais uma vez, nós fomos ofendidos pelo Teu Evangelho, nós fomos ofendidos pelas palavras do Teu Espírito, e o nosso desejo é sermos ofendidos pela Tua Palavra todos os dias, ó Pai, para que possamos refletir o Teu caráter, a luz que o Senhor coloca em nós, possamos refletir o Teu Evangelho a todos os lugares em que nós formos. E em todos os lugares em que nós formos, que todos vejam o Senhor em nós e que o Seu nome seja glorificado em nós todos os dias. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor esteja com você e até a próxima, se Deus assim permitir.